não é vantagem. Entendeu? Então, a questão da nomenclatura, se assessor jurídico, advogado público, procurador, então isso é tudo advogado público. Tá? Por quê? Porque é uma carreira que, na verdade, quem é advogado? É quem representa judicialmente, o ente. Se está nas atribuições do cargo, representante judicial e extrajudicial daquela determinada entidade. Nome do cargo, técnico jurídico. Pô, não é técnico jurídico, isso aí é advogado público. Se tiver o nome procurador, atribuição, assessorar os advogados públicos, tal, fazendo minutas de pareceres, tal, vai ser o quê? Não vai ser advogado público, vai ser um assistente de procuradoria. Pode estar chamado procurador, mas assistente. Isso aí acontece, inclusive em poderes legislativos. Tem muitas dessas coisas com esses cargos. Então, o nome iuris, ele não prevalece sobre a substância do instituto. Quem falava isso era o Carlos Maximiliano, que é um livro que eu recomendo a todos para ler. É um livro muito bom, né? Foi escrito, salvo engano, em 1937. E você lê o livro e fala, parece que ele escreveu o livro em 2020, porque é totalmente atualizado, né? Então, esse fortalecimento da advocacia pública, então, é importante para a sociedade. E eu agradeço, também não vou continuar, tem muita coisa que eu separei, mas já está ficando tarde. E eu agradeço a presença de todos, do diretor da Escola de Advocacia Pública, que está aqui presente, né, doutor Levi, e todos os demais presentes aqui, né, e vou passar a palavra, então, e também se tiver alguma dúvida, se você fazer alguma pergunta também no final, não tem problema, ou no coquetel, então, vou passar a palavra para o coordenador. Doutor Wilson Dias, eu vejo em você, e no exercício do seu mundo público como advogado, uma pessoa muito coerente. Ou seja, você não dá margem para a administração pública interferir no seu desenvolvimento profissional. Já aqui no Estado, é diferente. A Procuradoria do Estado, ela usa e abusa dos inúmeros recursos. Por exemplo, eu advogo em vara de fazenda pública. Poxa, um processo que já está sendo desenvolvido há mais de 14 anos, estou diante de um direito líquido e certo, já caiu na Câmara Civil, o desembargador julgou no 557A monocraticamente, e vai à Procuradoria do Estado entrar com agravo interno em face da decisão do desembargador. O que você acha disso? Isso aí, na verdade, é o procurador atuando, com todo respeito, como advogado de governo. Né? E você pode atuar como advogado do Estado e advogado de governo. Porque o governo, geralmente, ele herda, muitas vezes, né, um passivo muito grande e tal, e infelizmente, aqui no Brasil, eu estava até lendo um artigo sobre isso, as dívidas, eles vão rolando a dívida para o próximo. Porque, por exemplo, se ele for pagar agora, ele vai ter que tirar do cofre do Estado e te pagar, né, coisa que é devida, que é direito da pessoa. Aí ele fala, não vou pagar, agora eu vou tentar com agravo de regime tal, depois vou com recurso especial, não sei o quê, aí passou os 4 anos, eu estou fora, não devo mais nada, eu não paguei. Então, infelizmente, é esse tipo de pensamento que norteia esses recursos protelatórios, né? Tem que avaliar caso a caso, porque tem casos que tem que recorrer. Eu já recorri várias vezes até o STF, com razão. Mas atitudes como essa, elas trazem prejuízos ao erário público, todos nós sabemos. E, posteriormente, em virtude das postergações desnecessárias, a gente se depara com as reclamações da Procuradoria, que a execução é excessiva, mas é excessiva porque os inúmeros recursos, né,
fabricados, né? Ou seja, o direito concede, recorre de tudo e depois reclama do valor excessivo da execução. Agora, teria que haver uma norma, eu acho que teria que haver uma norma de acabar com esta obrigatoriedade da procuradoria, das procuradorias recorrer de tudo. E o procurador, ele tem seu próprio discernimento, aquela autonomia de chegar e falar, isso aqui eu não vou recorrer, porque se eu recorrer eu vou trazer prejuízo no horário tudo. Mas não é assim que funciona. Dá a conotação que os entes federativos ficam postergando para ver se o autor chega a uma determinada idade e aí falece, e aí vai ser necessário uma habilitação dos próprios autos, e aí vai empurrando com a barriga, Eu acho que os magistrados hoje, até o doutor Rodolfo, é um magistrado brilhante, ele sabe discernir e visualizar, através do seu conhecimento, quando o procurador ele está protelando o feito e quiçá, aplica assim a questão do artigo 17 da litigância de má-fé, porque foi o que você falou. Até para você hoje ter acesso ao preliminar para adquirir um medicamento da sua saúde, você tem dificuldade. Entendeu? E nós vivemos hoje um colapso, um colapso moral muito grande, porque a moralidade pública hoje ela está em segundo plano, entendeu? Se fosse levar a sério a questão da improbidade administrativa, nós não teríamos mais governo, porque a situação já chegou a tal ponto que nós estamos sofrendo com os desgovernos, e até os magistrados sofrem com isso porque eles também têm que dar uma sentença para poder rechaçar esse comportamento negativo, para não se tornar refém desses desordeiros, né? E nós estamos vivendo num momento muito complicado, atual, né, político e tal, e eu vejo que teria sim um Congresso Nacional, teria que ter uma PEC, um projeto de emenda constitucional, para colocar em pauta para ser votado, em que dar autonomia ao procurador, ao assistente jurídico ou ao advogado público de só recorrer no momento que ele achar que tem condições de recorrer, se é viável aquele recurso. Porque se não for viável aquele recurso, não terá condições de recorrer, porque vai trazer prejuízo ao erário público. Eu penso assim, e não sei se você concorda com isso. O Estatuto da OAB ele já fala isso, que o doutor Rodolfo até falou no início, o advogado já é natural da profissão do advogado, ter essa autonomia mesmo, né, independência para poder valorar. Direito é fato, valor é norma. Tem um fato, tem a norma, tem valor, essa norma aplicada aqui ou não, ele vai ter que fazer, o advogado público ele tem que fazer essa análise internamente na administração pública antes de sair, porque, por exemplo, se ele recorre e vamos dizer, por imprudência, né? Seria imprudência nesse caso, né? Vamos dizer, se ele achar, eu não sei se eu vou recorrer. Isso aí ou negligência ou imprudência, ele recorrer, ele está, se ele sabe que aquele direito não é, tanto é que, por exemplo, na advocacia privada não é uma coisa, o advogado ele tem que orientar o cliente e tal. Então, isso aí pode gerar dano, né, para a administração pública. Isso aí acaba sendo uma coisa que enche o judiciário, né, por exemplo, os tribunais superiores, parece que quase, não sei quantos por cento, mas é uma parcela, acho que mais de 50% é fazenda pública, né, de modo geral, que chega lá com recurso, o STJ, STF, e também pelo Tribunal de Justiça. Então, isso enche o judiciário de processos que são processos só com esse intuito de protelar. O advogado público, inclusive eu li um artigo também que fala que hoje o mais avançado da advocacia pública é a conciliação administrativa. Tem entes mais avançados aí, porque tem grupos, né, lutando e fazendo isso. São esses momentos mesmo da gente ir refletindo e criando situações que vão cada vez trazer mais vantagem para a administração. Mas tem pessoas que estão
já fazendo conciliação administrativa, porque é uma comissão prévia de conciliação dentro da administração pública formada por advogados públicos, para ver se o caso é mesmo, mas uma coisa séria, né? O cara cria aquela comissão, pô, se tiver direito, ele já dá administrativamente. Se não tiver, aí não, aqui não tem, aí deixa judicializar. É uma forma de esvaziar um pouco esse excesso, né, do judiciário e ao mesmo tempo de atender o direito. Se o cidadão, se a pessoa tem um direito e chega lá para a administração, já sei que tem, o advogado tem que atender esse direito. É isso que eu recomendo isso. Só que, por exemplo, na prática chega lá, não é para atender, é para judicializar, para empurrar. Então, isso aí a gente não concorda. Respondida a sua pergunta. O Dr. Pamplona quer desenvolver algum tema, alguma coisa? Não, eu não quero desenvolver nenhum tema, mas quero trazer uma notícia para os meus colegas e doutor juiz e para os presentes aqui. Nós falamos aqui sobre a independência, sobre a advocacia pública no mundo jurídico. Os dois colegas aqui, que são da definição, os dois colegas